E olá, olá, olá! Aqui as mulheres à obra ao vivo. Eu gosto de dizer ao vivo e a cores, porque se puser aqui um filtro fica preto e branco. Mas não, aqui não há filtros. Nenhum, não há filtros nenhum. Aquilo que vê é a realidade. Eu sou a Mafas Borralho, a gestora e coordenadora aqui da equipa das mulheres à obra, e hoje vou estar à conversa com uma mulher muito dinâmica. Entrou há pouco tempo na nossa comunidade, mas já está a dar que falar. Vai participar no nosso evento de sexta-feira, espero que tenhas te inscrito. Vai acabar, o link está aqui na bio, vai acabar as inscrições hoje. Já está aqui, já estou a vê-la. Vai participar numa mesa dinâmica no nosso seminário. Tem um negócio super interessante que eu quero que ela fale mais sobre ele. Aqui está ela, a Rita Nunes. Vou convidá-la. Vamos lá convidar a Rita Nunes. Não tenho, pois claro que não tenho um request. Eu tenho que convidar. Espera aí que às vezes eu e o meu grande dedo. Já estou a convidar a Rita para vir aqui falar comigo. Rita, podes vir. Ora, Rita, se não estás a conseguir, podes ser tu a convidar-me, que eu acho que ele não convidou, está aqui. Vou voltar a enviar o convite à Rita. Ok, vou voltar a enviar o convite à Rita. A Rita tem que aceitar o convite do lado de lá. Ok, e hoje tem estado demorado. A net hoje tem estado assim, devagar, devagarinho. Então a Rita está com um projeto chamado TAB, de TAB Boarding Portugal, se não é assim, ela já me corrige o nome. É uma coisa muito dinâmica que ela vai explicar. É muito ativa no LinkedIn. Ela diz que não consegue juntar, a Rita diz aqui. Oh Rita, eu sei que tu... agora deixa-me ver se ela está-me a pedir. Boa, boa, boa. A Rita está-me a pedir. Eu já aceitei. O Instagram hoje está com esta maravilha. Acho que já cá estou. Já cá estás. Boa, Consegues me Rita. ouvir bem? Super bem. Boa. Lindíssima. Eu tenho-te visto, estás sempre de blue, pá, fica-te muito bem. Tenho-te As visto. pessoas qualquer dia devem achar que eu não troco de roupa, basicamente. Não, é a tua marca. Exato. Eu acho que Porque fazes eu sempre muito que bem. estou em live estou sempre com este casaco e, portanto, qualquer dia as pessoas devem achar que eu não tenho outro casaco para vestir, sei lá. Mas pronto. Olha, pode ser que te deem quem sabe, não é? Olha, não tem, vamos dar casacos à Rita, mas depois desde que tu possas escolher, não é? Exato, exato. Bora lá, Como Rita, está, me fala? tudo bem? Hoje vi a live que fizeste com a Camila, parabéns, muito dinâmica, Muito adorei. obrigada. Mas aqui a comunidade não sabe quem é a Rita Maria Nunes. Entraste há algum tempo, mas estiveste aqui off, mas agora é que estás bem dinâmica na nossa comunidade. Quem é Sim. a Rita Nunes? Primeiro que tudo. Olha, a Rita tem 34 anos, a caminho dos 35. Sou mãe da Maria Alice, a minha pequena, que me acompanha também em muitas destas aventuras, e sou empresária. Há tantos anos que acho que já perdi a conta, mas vamos pôr assim 12 que eu estou envolvida em projetos na área de empreendedorismo. Eu entrei para as Mulheres à Obra já faz algum tempo, quando eu estava com outro projeto e outro conceito, que foi, como eu disse à Camila, foi um tempo em que eu estive quase em modo patrocinadora, sem grande intervenção, porque também não conseguia conciliar tudo. E agora, desde que abracei o projeto de Alternative Board, achei que fazia sentido envolver-me mais, porque este projeto também está muito mais ligado àquilo que é o propósito das Mulheres à Obra. E liguei à Camila e disse assim, ok, Camila, agora que eu estou pronta para ajudar, vamos lá dar as mãos e seguir viagem, não é? É isso mesmo. Diz, eu fui ver o teu percurso, tu viveste no Brasil, sempre ligado ao turismo, creio que foi por isso que foste para o Sim, Brasil. sim, eu formei-me em turismo na Universidade de Lusófona, que naquela fase foi quando se entrou com os cursos em Bolonha e, portanto, tem uma grande componente na área de gestão, porque era o antigo curso de gestão de empresas turísticas e hoteleiras.
E depois eu, dentro do meu percurso até académico, especializei-me um bocadinho mais em agências de viagem e quando terminei o curso fui abrir uma agência de viagens. Portanto, foi o meu primeiro negócio assim um bocadinho mais a solo. Era uma agência de viagens em regime de franchising. Entretanto, eu passei para o próprio franchising, portanto, passei a ter uma componente de envolvência dentro da própria rede. Fui morar para o Porto e do Porto fui para o Brasil, sempre ligada aos franchisings de agências de viagem. Quando me vim embora do Brasil, eu decidi não continuar ligada ao turismo. Não que não seja uma área que eu goste, é uma área que eu adoro e que eu tenho um enorme carinho e tenho muitos amigos que estão nesse setor, mas achei que teria mais valor ao mundo se fosse fazer algum tipo de consultoria na área de franchising, porque era uma situação que fazia sentido. Tirei algumas formações, formei-me também em business coach, portanto andei aqui há algum tempo a preparar este conceito de consultoria de franchising que entretanto arrancou. Tropecei na The Alternative Board justamente porque é uma rede de franchising e, portanto, aí eu percebi que fazia muito mais sentido estar alocada a este projeto do que a qualquer outro. Olha, eu ia te perguntar isso, se era um franchising, mas já respondeste. Mas o que Sim. é de Alternative Board? E ele diz Alternative Board Portugal porque é o único franchising em Portugal, é isso? Sim, a The Alternative Board existe há 32 anos e eu tenho os direitos da marca para o território português para depois poder replicar isto a nível territorial e em conceito de franchising. Okay. O que é isto da The Alternative Board? Há 32 anos atrás, o nosso fundador, o Alan, ele era CEO de uma grande corporação de peças automotivas nos Estados Unidos e lá é normal, é comum, aqui também nas grandes empresas, haver o conselho de administração, portanto é um board onde está um conjunto de conselheiros que ajudam os CEOs e os diretores operacionais das empresas a terem alguma clarividência sobre os desafios e as oportunidades que as empresas enfrentam. E ele um dia, sentado naquele contexto, achou que isto era muito mais giro se fosse aplicado às pequenas e médias empresas. Obviamente que ter acesso a este tipo de boards é muito caro para a realidade e contexto das PMEs. Portanto, são coisas que custam 50, 60 mil dólares nos Estados Unidos e até são baratos, porque há bem mais caros. Então ele decidiu que queria adaptar este conceito e criar este conceito para as PMEs. E começou a criar isto juntando empresários, ou seja, na mesma mesa redonda, ele juntou 8 empresários para debaterem os desafios da sua empresa. Obviamente que o conceito que ele lançou há 32 anos é bastante diferente do que é hoje. Hoje é uma estrutura e tem uma metodologia que ele foi testando e foi desenvolvendo, mas assenta sempre na premissa base que nós criamos estes pequenos boards para empresários. Pessoas que sentem que têm imensos desafios, que precisam de ajuda e a quem faz sentido ter essa ajuda, mas com uma visão diferente daquilo que é a consultoria de negócios ou o business coaching per si e ter acesso ao conhecimento do mundo real. Porque tu também és empresária, Mafalda, e sabes que quem passa por este caminho é um caminho solitário, é um caminho difícil e é um caminho que muito poucas pessoas entendem, a menos que vivam nele, não é? E quem melhor do que aqueles que passam pelo mesmo percurso para nos ajudar com as nossas dificuldades. Portanto, esta é a nossa premissa. Nós temos um conceito de desenvolvimento empresarial e pessoal, assenta em técnicas de consultoria de negócios, business coaching, mas acima de tudo em técnicas de peer board advisor, ou seja, boards de cooperação entre pares, que é uma das ferramentas que eu acredito que é o grande diferencial, porque lá está, no conceito de business coach que eu própria também já tinha iniciado, determinadamente esgota-se um bocadinho o know-how entre as duas pessoas que são os intervenientes, mas com 8 ou 9 na mesma mesa, o conhecimento é muito mais intenso, a partilha de conhecimento, no fundo. Ok, não me leves a mal a minha pergunta, é só para toda a gente ficar aqui esclarecido. Isso não é um pouco como um BNI ou como um grupo de networking em que as pessoas estão em volta a ajudarem-se? Não, é um conceito bastante diferente. As pessoas, quando vão para grupos de networking, aqui em Portugal, maioritariamente, portanto, vamos falar aqui da referência BNI, que talvez seja a mais conhecida, Sim. as pessoas vão porque aquilo é uma estratégia de marketing, é um lugar onde vão encontrar referências de vendas. Nos boards da TAB, as pessoas sentam-se para definir o planeamento estratégico das suas empresas, decidir o que é que eles querem fazer num conjunto de áreas, entre elas o marketing, onde podem decidir se estar ou não em grupos como o BNI é relevante e importante para a sua estratégia empresarial.
Entendi, muito interessante. E é pessoas, portanto, eu já percebi que é a administração de uma grande empresa criada por várias pessoas para as pequenas e médias empresas. Exatamente. São pessoas de várias áreas, como é que isso funciona? São várias áreas. É importante que as pessoas não sejam concorrentes. E mais do que não serem concorrentes, também não podem ser familiares, clientes, fornecedores, parceiros. Porque os nossos grupos, que são grupos no fundo, são para brainstorming, e se tu não consegues ser 100% transparente e honesta naquilo que vais endereçar ao grupo, nunca vais conseguir ter o retorno devido. Por outro lado, tu nunca vais conseguir dar conselhos bons se tiveres alguma envolvência naquele processo. Portanto, como existem nos grupos de networking os tais bloqueios de atividade, no fundo, ou exclusividade de atividades, aqui também existe, mas é muito mais profundo que isso, porque todos os negócios que a pessoa tenham ficam trancados nessa mesma pessoa e nós sabemos que há empresários que têm mais do que um. Então imagina, se tu tens uma empresa na área de marketing digital e também tens uma livraria, ficam as duas trancadas, por mais dispares que sejam. Depois não podemos sentar à mesma mesa. Tu não podes estar sentada com o teu contabilista ou não podes estar sentado com o teu advogado, porque a determinado momento pode precisar de ajuda e conselhos sobre especificamente aquelas pessoas que são essenciais para a tua empresa. Portanto, há aqui um conjunto de regras que são muito mais profundas do que só a atividade bloqueada em si e a não concorrência. Olha, é um conceito muito giro. Giro a palavra foi giro, mas dinâmico e Sim, eu percebi. interessante. Interessante. Diz uma coisa, como é que Portugal está a aceitar este conceito? Muito melhor do que eu até próprio imaginava. É? Eu já sabia Boa. que nós precisávamos disto, que precisávamos de sair um bocadinho daquela rotina de que as pessoas também estão habituadas em termos daquilo que é consultoria de gestão e o business coaching. Quando eu conheci a TAB, obviamente eu apaixonei-me pelo conceito e percebi isto faz muito mais sentido e faz muito sentido trazer até Portugal. E obviamente tive aqui um dream plan, porque quando as pessoas fazem planos de negócios não passam de planos de sonhos, não é? Pois os negócios têm a sua adaptabilidade e a sua alteração durante o percurso. O que eu não imaginava é que de facto o conceito ia ser tão bem recebido e iríamos ter um buzz tão grande à volta disto. Portanto, aquilo que era o meu dreaming plan, se calhar até foi calculado com expectativas mais baixas do que aquilo que está a acontecer. Isto porque nós em junho já vamos arrancar o primeiro conceito e comparativamente aos outros países, porque a TEB existe em 24 países. Portanto, nós somos o país que está a arrancar primeiro em termos dos meses de desenvolvimento comparativamente a todos os outros. O que me deixa obviamente muito feliz, porque as pessoas de facto estão a aderir muito a este conceito. Sim, porque as pessoas estão muito sozinhas, não é? E há muita dificuldade e tu és o one man show ou o one team, não é? Como às vezes Sim. chamamos. E estamos um bocado sozinhas às vezes na tomada de decisões também. Sim, os donos das empresas passam por um percurso que é normal. Começam a empresa sozinhos, depois vai crescendo, vai tendo uma equipa, mas a todos os momentos a pessoa já foi o gestor financeiro, o diretor de marketing, já foi o responsável de recursos humanos, o vendedor, o comercial, o das cobranças, o das entregas, portanto já fez tudo, não é? E mesmo que depois se vá desprendendo destes cargos e destas posições e passe a delegar, a decisão final de um conjunto de detalhes é sempre do dono. E, portanto, ele pode até ouvir os conselhos dos seus colaboradores, mas que nunca tem a mesma perspectiva e a mesma visão de quem é dono de uma empresa, para começar. E depois há coisas que nós não podemos partilhar, nem com os colaboradores, nem com parceiros, no sentido de fornecedores, nem com maridos, mulheres, familiares, porque são dores muito próprias. E precisamos muitas vezes de ter uma visão diferente. Eu própria que faço isto tenho o meu advisory board, que é composto por outros masters da TAB, nós encontramos uma vez por mês, e sempre que eu endereço um desafio, eles fazem perguntas completamente diferentes daquelas que as pessoas que estão à minha volta me fizeram até então. Portanto, é sempre um ambiente muito mais clarividente. É como se fosse uma caixa de ressonância onde tu vais obter feedback sobre as tuas ideias, que é muito gira porque tu achas que tens uma ideia incrível. Eu vou partilhar uma que me aconteceu este mês. Eu tinha aqui uma ideia incrível, uma coisa espetacular e pedi opinião aos meus colegas masters dos outros países. Eles fizeram-me 300 mil perguntas e arrasaram completamente o meu conceito. Eu pensei assim, ok, não percebo nada disto. Depois no fim eles disseram, não Rita, a tua ideia é incrível, agora agarra no que ouviste e transforma numa coisa ainda melhor. Pronto, e às vezes é isto, nós estamos tão dentro da bolha que não conseguimos perceber o que é que está à nossa volta. É verdade. Olha, diz uma coisa, é acessível, qualquer pessoa que quer entrar neste conceito consegue, tem que haver, claro que há um investimento, não é?
Sim, há um investimento. O investimento é muito avaliado com base nas empresas. Nós, neste momento, estamos a fazer o nosso membership. O mínimo são 350 euros por mês para aquilo que nós chamamos o PME Startup e empresários em nome individual, portanto, que estão a arrancar o seu negócio. Mas depois há valores mais altos porque depende também da forma como a empresa está estruturada e o que a empresa precisa, porque há empresas que só o dono é que precisa de suporte, há empresas que o dono sente que também era importante dar algum tipo de apoio e suporte às equipas de liderança quando já existe uma estrutura maior. E depois, obviamente, nós temos valores diferentes se isto é online, se é presencial, pronto, portanto aí vai variando também. Há pessoas a quem o online está tudo certo, há pessoas que só gostam do presencial, portanto vai depender um bocadinho da avaliação com cada empresário a quem isto faça sentido também. Porque nem todas as empresas podem pertencer a este tipo de grupos, portanto há que ter uma Ok, preparação. ok. Nós procuramos PMEs acima de 5 colaboradores, abaixo tem que ser feita uma avaliação muito criteriosa se faz sentido ou não, e nós temos membros que não têm tantos colaboradores, mas essencialmente isto são para empresas que já estão lançadas e que já existem há algum tempo e que neste momento os donos sentem que estão, eu vou usar uma expressão muito, muito casual, de completamente debaixo de água e no lodo, não é? Portanto, precisam mesmo de ajuda. Ok, portanto está aqui ai, faltam as palavras. Já é a segunda live hoje. Peço É a desculpa minha por isso. também, eu percebo. Há aqui umas métricas que têm que haver de ser cumpridas para poderem juntar esses Sim. projetos. E diz uma coisa, depois podem-se formar vários grupos ou vocês formam só um grupo Não, para nós ajudar formamos as vários empresas? grupos. Não, nós Oh, formamos vários grupos. Temos aqui uma premissa muito importante que é que tem que ser de negócios próximos uns dos outros, porque nós vamos às empresas uns dos outros, ou seja, o board vai rodando pelas empresas uns dos outros. Em vez dos conceitos de networking, as pessoas vão sempre ao mesmo sítio, aqui não. Porque também é importante nós sentarmos na empresa do outro colega empresário e sentir um bocadinho a energia do lugar, não é? Como é que as coisas funcionam lá. Paralelamente a isso, portanto, há esta questão da proximidade, obviamente, e isto são grupos muito restritos, ou seja, chegando aos 8, já não dá para entrar mais pessoas, a não ser que o próprio grupo sinta que faz sentido, porque conseguem otimizar o tempo. Porque as nossas reuniões demoram 4 horas, é mesmo para ir a fundo a cada um dos problemas. E, portanto, se nós começamos a colocar muita gente, não dá para fazer em 4 horas e, nesse sentido, os grupos são muito restritos. Portanto, a cada 8 nós temos um outro grupo que tem que abrir. À parte disso, este grupo, ele segue junto, ou seja, não há visitas, não há entradas de pessoas que não sejam validadas pelo grupo. E um bocadinho naquilo que eu te estava a explicar há bocado, a biografia das pessoas que, no fundo, vão entrar e que possam ser interessantes e relevantes para o grupo, eu tenho que perguntar aos outros que lá estão se têm algum impedimento. Porque imagina este cenário, eu não sei a tua vida toda, não é? E proponho que a Mafalda vai entrar num determinado grupo. Alguém lá do grupo diz assim: olha, desculpe, mas não pode ser porque eu e a Mafalda temos um problema judicial de um negócio que ficou pendurado. É válido, mas vocês nunca vão estar bem sentados à frente a frente, não é? Portanto, há estes pormenores que têm que ser acautelados e os grupos são muito restritos e muito bem calculados por esse motivo. Eu costumo dizer que a minha magia enquanto facilitadora destes grupos é sentar as pessoas certas na mesa certa, no fundo. sim, sim. É um exercício muito grandioso, é? E fazer esse Calculado. estudo, não é? Sim, isto fez parte, obviamente, do processo de formação e certificação Sim. de Alternative Board que eu fiz. Foram 12 dias de muitas horas de trabalho, ainda por cima em inglês, o que facilitou imenso, não é? Portanto, não fazer isto na língua nativa é mais difícil. Mas depois, entrando no esquema, isto acaba por ser fácil. É mais difícil para quem está do lado de fora que não compreende aqui a técnica da coisa. Sim, depois vão abrindo. Olha, é um conceito muito interessante mesmo. E diz uma Olha, eu coisa, diz, vou só ligar o cabo do meu telemóvel porque está-me aqui a dizer que está com pouca bateria, pois, portanto. por isso é que eu já tenho aqui o meu cabozinho ligado. Pois, pois. Mas Mas depois ias-me isso, fazer uma pergunta. mas isso é experiências de fazer lives, também já me aconteceu isso, não é? Pois, mas eu tenho muita experiência, mas é no StreamYard. Instagram, vou-te dizer, é a primeira que estou a fazer. Portanto, Olha, olha, estás muito bem. tenta a honra da coisa. Ah, estou assim honrada. Ia-te fazer uma pergunta assim, e como é que trazes este conceito aqui para as mulheres à obra? Onde é que se encaixa? Olha, como tu sabes, os Mulheres à Obra têm uma missão muito importante e relevante, que é ajudar mulheres a empreenderem melhor.
E, portanto, acho que, no fundo, é aqui um encaixe perfeito entre os dois conceitos, não é? A forma como todas nós encaramos enquanto parceiras de que é importante formar melhores empresárias, dentro, principalmente aqui da Academia MAU, do qual tu fazes parte e, se não me engano, lideras, não é? Nesta fase. Somos as três, estamos as três. Sim, exatamente. Aqui somos uma democracia. Exatamente, portanto também estás envolvida na equipa de liderança. Portanto, formar mulheres empresárias para serem melhores empresárias é um propósito muito válido, bonito e obviamente eu identifiquei-me logo. Pronto, e depois eu sou daquelas pessoas que eu não sou feminista, mas o conceito de ajudar mulheres para mim apaixona-me porque sei e vivo todos os dias a dificuldade que é ser mulher, mãe, empresária, tudo ao mesmo tempo. É verdade. E para quem não sabe, a filha da Rita tem uma página. E ela é bem Exatamente. bonita. Hã? Tenho um Instagram. E tem mais seguidores que a própria Rita. Exato, é verdade. Mas sabes que aquilo foi uma coisa gira, porque nós criámos aquilo um bocadinho para passar à família as novidades do que ela vai fazendo. Pá, e aquilo tornou-se uma coisa assim um bocado esquisita, porque foi crescendo, 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 não é? E entretanto a Alice já é agenciada, já faz trabalhos de publicidade e coisas do estilo, porque ela tem um perfil muito giro para isso também, não é? Portanto, eu Exato. estou a criar uma mini empreendedora com 4 anos, não sei se estás a perceber, meu Paulo. Imagina o futuro. Exato. Olha, diz uma coisa. E de repente surge aqui a dinamizar uma mesa redonda do Summit que vai acontecer esta sexta-feira. Sim, eu conversei com a Camila e a Camila perguntou-me o que é que eu poderia ajudar na divulgação. E eu disse, olha, há uma coisa que eu sei fazer muito bem, que é moderar debates, porque é esse o meu trabalho, não é? No fundo, no Natal é isso que nós fazemos, é moderar debates, trocas de ideias e partilhas. E, portanto, eu voluntariei-me um bocadinho para esse propósito, para ajudar aqui a tirar algumas conclusões sobre o que é importante, que competências é que as mulheres, no fundo, têm que ter para empreender melhor. E, obviamente, dentro daquilo que é o trabalho que todas nós fazemos nas Mulheres à Obra, eu arregacei as mangas e tratei de divulgar em tudo o que podia e conhecia também um bocadinho este summit, porque acho que é muito importante debatermos estas questões, que não é só de mulheres, é transversal. A formação de empresários é uma questão importante, não é? Tu não podes ir para a universidade tirar um curso onde te ensinam a ser empresário, não existe, não é? Não, E a infelizmente. maior parte dos empresários, o que aconteceu foi, têm uma técnica, sabem fazer uma determinada coisa, um determinado contexto, não é? Formaram-se nisso e de um dia para o outro viraram empresários e não sabem muito bem como é que isso aconteceu e agora têm que lidar com impostos, pagamentos salariais, planeamento estratégico, uma série de coisas que muitas pessoas com quem eu me cruzo dizem, eu só queria poder fazer aquilo que gosto, que é, imagina, ele é engenheiro mecânico e gosta de arranjar motores e, portanto, de repente tem uma organização que fatura milhões, ele não sabe muito bem como é que aquilo aconteceu porque foi crescendo, crescendo e hoje precisa de ajuda, não é? Portanto, e eu acho que no feminino isso é ainda mais complexo e difícil, porque não me perguntes porquê. Existem aqueles preconceitos de que as mulheres têm menos capacidade ou menos competência para um determinado conjunto de coisas e, portanto, parece que é ainda mais difícil quando se fala no feminino. Pois, faz-me lembrar da Lagarde e da outra senhora que está na União Europeia, mas pronto, isso dava aqui liberdade para outro tipo de conversa. Olha, ficas já convidada, quando tiveres disponibilidade, a vir às minhas dicas da Malfas quarta-feira, no Facebook e no LinkedIn das Mulheres à Obra, aqui para partilharmos aqui umas dinâmicas. E pá, estava a falar contigo e tenho aqui ideias a fervilhar. Isto começa logo aqui. Então Partilha. temos que entrar em conversa, não se pode partilhar aqui. Eu sei Pronto. que tens o tempo contado, eu sei disso tudo. Olha, Rita, projetos para o futuro, ok? Estás a lançar já um grupo que vai começar agora no próximo mês. E Sim, para mais? esse grupo eu ainda tenho 2 vagas, porque temos membros, mas não se podem sentar no mesmo board e, portanto, neste momento estamos aqui para fechar, portanto, temos 2 vagas. Seria giro termos alguém da área das viagens, por exemplo, alguém que tenha agência de viagens, até porque é uma área que eu tenho um carinho enorme, não é? Como começámos esta live a explicar, não é? E seria também giro ter alguém da área mais da construção, alguém mais da área técnica,
porque já temos representadas outras atividades que acho que no mix acabam por ter uma partilha de ideias engraçada. Não é obrigatório, obviamente, estas atividades, mas acho que seriam atividades giras. Depois, a partir do momento em que o conceito seja testado e os primeiros membros obtenham os seus resultados, eu tenho a autorização da TAB Internacional para começar a vender territórios em Portugal. E, portanto, a partir daí nós vamos começar a expandir de norte a sul. E como eu digo muitas vezes em brincadeira, eu não quero que esta empresa seja uma empresa da capital, muito pelo contrário. Da mesma maneira que a bandeira das mulheres é importante para mim, a bandeira do interior do país também é importante, porque lá existem muitas empresas a quem a ajuda não chega, porque as coisas estão muito concentradas nas principais capitais de distritos e principalmente em Lisboa, não é? E, portanto, essas pessoas precisam ainda mais de apoio e suporte porque estão longe, no fundo, de onde acontece a maior parte das transações económicas, que é no litoral. Sim, tens toda a razão. Olha, ainda na sexta-feira estivemos a falar com a Câmara de Oeiras e ele falou precisamente disto, que as câmaras não conseguem, por causa da falta da descentralização, não é? Não conseguem, por vezes, ajudar o empreendedor e o empresário pela falta de recurso. E Sim. então, o papel importante, cada vez mais, deste tipo de organizações que preenche esta lacuna que existe no nosso país. Sim, e tu aqui na zona litoral de Porto, Lisboa, eventualmente até Braga, por aí, tens muitas organizações, muitas associações, tens muitas câmaras, tens a própria Câmara de Comércio, já tens muita coisa a acontecer onde as pessoas podem ir buscar de facto ajuda e apoio. Fora destas cidades é muito mais difícil. E as empresas que, no fundo, mais movimentam dinheiro, muitas vezes até estão no interior e não tanto no Sim, litoral. No litoral tens uma malha empresarial com muitas empresas, comparativamente ao interior, mas depois lá movimenta-se mais dinheiro. sim, E, é portanto, verdade. acabam por precisar. E pronto, e depois, como são regiões com menos habitantes, etc., há menos população onde também nos possamos recorrer de ajuda, não é? Há menos apoios na área da formação, etc. Portanto, faz sentido também ir mais para o interior. Além disso, eu tenho um carinho muito especial, principalmente pela região de Viseu, de onde a minha mãe é originária, e eu sei que há lá muitos empresários que precisam de ajuda, porque também convivo diariamente com muitos deles, não é? Que são família. E depois houve outra coisa que a pandemia trouxe, a fuga, mas uma fuga natural de volta ao interior, não é? Sim. Procura pela melhor qualidade de vida. Agora imagina o que é ter uma organização destas a dinamizar esses sítios. Sim, Sim, exatamente. Portanto, hoje em dia tu tens muitas pessoas que desenvolvem atividades. Até, por exemplo, a tua própria atividade poderia ser maioritariamente desenvolvida fora das grandes cidades, porque é muito online, não é? é. E são negócios e movimentam dinheiro e são pessoas que precisam de ajuda e que têm problemas para resolver também. Portanto, e que se calhar ter o seu par a poder ajudar era importante. Sim. Olha, o tempo a passar e eu não quero que depois digas que chegas atrasada para a minha casa. Pronto, eu vou explicar. Eu mandei uma mensagem à Mafalda a dizer: eu às 5h30 tenho mesmo que acabar, porque tenho que ir buscar a minha filha à escola e nós hoje temos imensas atividades de final do dia, portanto eu tenho que conseguir conciliar isto tudo. Portanto, hoje, como ela me disse hoje de manhã, mãe, hoje é um dia em grande e eu tenho que terminar o dia em grande. Claro que sim, sempre, é? Sempre. E tu brilhas naturalmente e parabéns por isso. Olha, Obrigada. muito sucesso para ti. Vamos falar, porque estava-te aqui a ouvir a falar do teu projeto e começou-me a surgir aqui ideias, quem sabe, aparece Vamos qualquer conversar, coisa sim. gira. Sexta-feira vamos estar juntas, portanto, alguns na Sunset Party do nosso Summit, vamos trocar ideias de certeza. Como eu disse hoje de manhã na live que fiz com a Camila, normalmente é entre um gin e um mojito que se fazem as melhores parcerias e negócios, portanto, conto contigo para bebermos um copo e falarmos um bocadinho mais de parcerias estratégicas. Está combinado. Portanto, já sabem, eu vou estar lá. Para quem não sabe, eu vou estar lá a apresentar. Eu ano passado também apresentei. Só que este ano vou estar ao vivo a apresentar. Muito orgulhosa por fazer parte deste projeto. A Rita também vai estar lá a dinamizar a mesa com... Diz lá quem é que vai estar na tua mesa. O Pedro Caramês, a Ana Sacavém e o Francisco, que eu nunca me lembro do sobrenome dele, e eu acho que vou chegar à sexta-feira e não vou saber, e a Ai, Camila não. vai me matar. E é alguém que é um investidor muito grande no nosso país. Portanto, olhem, eu prometo que até sexta-feira vou decorar o sobrenome, porque eu chamo-lhe sempre outro nome, e, portanto, não me arrisco a dizer o sobrenome dele.
Sim. Vai ser muito interessante. Vamos falar sobre a formação, as dificuldades que há nesta área e porquê, não é? Porquê esta dificuldade e a constante procura de melhores e melhores formadores continua a ser uma constante. Às vezes há muita oferta, mas a qualidade não é aquilo, não quer dizer que não é boa, porque eu acho que somos todos bons. Às vezes não é aquilo que se E quer o de mercado mais adequado. precisa. Exatamente. Exatamente, sim. E é esse o levantamento que nós vamos fazer na sexta-feira e é esse o nosso propósito também. Exato. Um evento completamente diferente do que estão habituados nas minhas obras, por isso, link para se inscreverem só tem até hoje e depois E eu ouvi termina. dizer que de manhã havia 5 vagas só. Ah, ok. Portanto, estamos quase a preencher a casa. Que, atenção, a casa preenchida significa que cumprimos as regras Covid até um bocadinho antes daquilo que são as regras de agora e as pessoas vão ter possibilidade de ter distanciamento umas das outras. Sim, Vamos é estar numa verdade. sala fechada, mas com a devida segurança. Que é muito importante. Sim. E depois, quem quiser, leva a sua máscara ou não. Eu vou estar de máscara e, como estou a dinamizar, estou sem máscara. Para mim, eu estou à vontade nessa. E eu não tenho retirado a máscara, confesso. Sim, E estou confortável. Portanto, se tiveres com vergonha porque os outros ao lado não tenhas. É a tua segurança que está em causa e a tua saúde. Portanto, leva exatamente. no Cada um é bolso livre e, sempre. portanto, dentro da sua liberdade, cada um faz aquilo que achar que tem, que faz sentido. E para nós o importante é que as pessoas participem e nós garantimos as regras de segurança para todos os que se querem sentir super seguros e os que não ligam nada a isto possam participar e estar todos juntos. Exatamente. Segurança acima de tudo, liberdade e convívio também. Olha, obrigada, Rita. Obrigada, Mafalda, pelo convite. Um prazer esta conversa que tenho a certeza que vai dar muitos frutos. E Vamos continuar a conversa. quem chegou agora e pensou o que é que elas estão a falar, vai ver que fica aqui no Instagram. Então vá. Um beijinho grande. Beijinhos, bom Vai lá trabalho. para ti também e obrigada. Assim, muito Beijo. obrigada por ter estado aqui a ver as conversas à segunda, hoje um bocadinho mais tarde, com a belíssima Rita Nunes. Ah, estão a ver, ela irradia luz. Imagina como o Isto projeto é o vai ring ser. light, sabes? Eu errei hoje porque eu estou com o ring light ligado em direção a mim, Eu, mas tudo bem. eu esqueci-me de pôr, por isso é que estou aqui toda vermelha. Yeah. Mas é bom. É sempre, estás a ver o nome Ring, é brilho, é só brilho. É brilho, exatamente. E é o que acontece aqui nas mulheres, a gente brilha. Então vá, um beijinho grande mais uma vez Beijinhos, beijinhos. e fiquem em segurança. Vemos sexta-feira. Sexta-feira, exatamente. Até sexta.